não reconhecem os outros, né, achando que são eles o centro do universo. Isso é uma postura extremamente egoísta e que, se nós olharmos lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de sociedade, nós vamos ver que ele está claramente explicado que nós necessitamos viver em sociedade. Por quê? Exatamente porque nós não nos bastamos individualmente, unicamente por nós. Nós nos completamos, nós ajudamos e somos ajudados. Então, por isso, nós precisamos realmente viver em sociedade e, por isso, o conceito de autossuficiência ele não se suporta numa análise racional. Dentro dessa linha de pobres de espírito, né, e de presunção e de arrogância, nós também podemos encontrar alguns exemplos na literatura espírita, notadamente em alguns romances, né, históricos conhecidos por muitos, e nós trouxemos aqui dois exemplos para ilustrar essa situação. Um deles está exatamente no livro Há 2000 Anos, que é uma obra mediúnica ditada pelo benfeitor Emmanuel e psicografado pelo nosso Chico Xavier, onde ele vai relatar um dos personagens, o senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações anteriores de Emmanuel, que teve a oportunidade de conviver com Jesus em função de uma doença de sua filha, que foi levada para Jesus atender, e ele mesmo vendo toda a grandiosidade moral de Jesus, o seu amor ao próximo, né? Por mais que houvesse todo um contexto político-social contrário, Jesus atuando e agindo em benefício daquelas criaturas sofridas, mas em função da sua posição, né, desse senador, de uma posição de prestígio, de autoridade, onde pesou sim o orgulho, a soberba e mesmo as questões de preconceito que existiam na época, ele não aproveitou essa oportunidade desse contato com Jesus para iniciar a sua transformação moral e depois vem em outras situações, na sequência dos demais romances, a narrar o seu arrependimento, né, e a sua perda de tempo nessa oportunidade. E um outro exemplo também, dentro desses romances históricos belíssimos, né, romances mediúnicos históricos, que a doutrina espírita nos oportuniza, nós lembramos também do livro Paulo e Estevão, também ditado pelo nosso querido benfeitor Emmanuel e da psicografia do amigo Chico Xavier, que narra a história de Saulo. Então, Saulo de Tarso, que depois vai se converter em Paulo, apóstolo dos gentios, esse personagem, enquanto Saulo, era um doutor da lei, cioso das tradições, da cultura judaica, ferrenho adversário do cristianismo, perseguidor e punia, né, fazia as maiores atrocidades, fez as maiores atrocidades com os cristãos naquele momento inicial do cristianismo. E à medida que ele vai agravando essas perseguições, ele vai aumentando essas perseguições, mas ele vai sofrendo golpes, né, da vida, no sentido de mostrar a ele, ele perdeu inclusive a noiva, né, que era o espírito querido dele, né, Abigail, um romance muito bonito. Então ele vai tendo uma série de reveses na vida, mas sempre aumentando aquela sua raiva contra o Cristo e buscando encontrar os cristãos e puni-los e combatê-los, até o ponto que ele se encontra com Cristo, né, na entrada de Damasco, naquele célebre evento em que ele fica cego por algum tempo, e a partir daí ele exerce uma transformação impressionante. Nós diríamos assim que é o maior exemplo de transformação moral numa própria encarnação que nós temos conhecimento é esse exemplo, né? Em que então ele passa de perseguidor a divulgador, ao apóstolo do Cristo que levou ao Evangelho, a Boa Nova, fundou uma série de igrejas cristãs, né, de núcleos cristãos para o desenvolvimento do cristianismo, e vindo também a ser, no final da sua existência, também martirizado e sofre
toda aquela perseguição que ele gerou já nesta encarnação, ele também, pelas questões da necessidade do momento, né? E talvez alguma coisa assim em função da lei de causa e efeito, mas tudo que ele fez, né? Tudo que ele divulgou e que ele propiciou, certamente não necessitaria aquela situação, mas dentro do contexto e da grandiosidade, da envergadura moral desse espírito, acaba se justificando também este fecho, vamos dizer, da encarnação. Então, esses são exemplos para nós pensarmos, né, como ainda a humanidade carece desse entendimento mais claro e mais preciso para o desenvolvimento da nossa consciência, de que humildade e simplicidade são virtudes que nós precisamos trabalhar sempre, porque nós ainda estamos distantes, pelo menos nós que estamos falando, né, temos consciência disso, estamos distantes do seu exercício, da sua consistência na nossa intimidade enquanto espírito. E nós também, já encaminhando para encerrar esse comentário, gostaríamos de refletir sobre a questão da evolução, né, que também é uma outra lei que o Espiritismo nos traz, e nós vamos encontrar na codificação espírita muito claro que a evolução da humanidade, a evolução de cada um de nós, se dá por duas vias. Eles inclusive usam simbolicamente, a expressão duas asas, né, para que a gente possa levantar voo, a gente precisa de duas asas. E essas asas, pelo dizer dos espíritos, são uma, a inteligência, a intelectualidade, referida pela intelectualidade, e a outra, a moralidade. Mas nós precisamos das duas asas equilibradamente para que esse voo se dê, né, para que essa evolução se dê. E se nós vamos olhar hoje, no atual contexto da humanidade, nós vamos ver que essa asa da intelectualidade, que é caracterizada pela inteligência, muito importante, né? Porque através da inteligência é a força motriz para o progresso, as novas descobertas, tudo que a humanidade evoluiu ao longo de todos esses séculos, a melhoria das condições de vida, a redução da mortalidade, a descoberta de vacinas, agora mesmo toda a classe científica, né, está envolvida em descobrir uma vacina para o Covid que afeta toda a humanidade. Então esse desenvolvimento, essa pesquisa, esse trabalho sério é importante. As demais conquistas que a humanidade já conseguiu no campo da ciência, idem, né? Então a inteligência, a intelectualidade simbolizada pela inteligência como força motriz para o progresso e também para estabelecer uma fé raciocinada. Porque se hoje existe ainda muita divisão entre ciência e religião, que não deveria existir, né? Porque ambas levam a Deus por vias opostas ou por vias distintas, não opostas, mas por distintas, né? É exatamente porque durante muito tempo a fé ela foi uma fé não fundamentada na razão. E o Espiritismo vem trazer esse conceito da fé raciocinada. Então, para que a gente possa realmente acreditar em Deus, acreditar na vida futura, acreditar na lei da reencarnação, nós precisamos conhecer. E para conhecer, nós precisamos sim desenvolver a nossa inteligência. Então, esta é a asa da intelectualidade. Mas uma outra asa muito importante é a asa da moralidade, a qual se caracteriza ou se simboliza pelo amor ao próximo, né? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então a benevolência, a indulgência, que é a tolerância às imperfeições alheias, entendendo que nós também assim somos imperfeitos, né? E a prática do perdão. Então este aspecto moral, muito importante, essa via moral, essa asa da moralidade, ela precisa ser desenvolvida. E aí o que nós visualizamos? Que a nossa sociedade hoje está doente, né? Já vem ao longo de muitas décadas doente, exatamente porque há um desequilíbrio nesse processo. Evoluímos muito mais intelectualmente e muito menos moralmente. Então, esse desequilíbrio é que gera uma série de dores, de distorções que a gente vem visualizando. Por exemplo, né? Inúmeras pessoas sofrendo de depressão, inúmeros casos de suicídio,
problemas psíquicos enormes,